Olá, meu nome é Jéssica Morim, o orientador do meu trabalho é o professor Rafael Esposito e esse trabalho é uma análise do impacto sobre o uso obrigatório de tecnologia BIM aqui na região de Votuporanga para obras públicas. O meu trabalho está estruturado inicialmente com uma introdução para apresentar para vocês o que é o BIM. Vou apresentar alguns referenciais teóricos que motivaram esse assunto da minha tese, a minha metodologia de estudo, os resultados esperados e uma conclusão parcial, em vista que eu ainda estou em processo de defesa da minha tese. E por fim, as referências bibliográficas que eu utilizei aqui. Para começar, o que é o BIM? A sigla BIM ela vem de Building Information Modeling, que no português a gente pode traduzir para modelagem da informação da construção, e segundo a Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, o BIM são processos, métodos, softwares e tecnologias que permitem a gestão de informações de todo o ciclo de uma edificação. Enquanto para o professor Charles Eastman, que é um dos pioneiros quanto à utilização de BIM, o BIM pode ser definido como ferramentas, processos e tecnologias que são facilitadas pela documentação digital, possibilita a construção e utilização do projeto de forma colaborativa, como um banco de dados único. E aí a gente entra na parte de obras públicas, Quando a gente pensa em obras públicas, normalmente a gente associa isso a dificuldades administrativas, técnicas e até mesmo financeira. E também a associação quanto a aditivos contratuais, obras inacabadas, baixa qualidade de construção e até mesmo corrupção do governo. A ideia de utilizar o BIM para obras públicas é otimizar e ter mais precisão desses projetos, uma vez que a gente consegue ter controle e transparência dessa obra, porque a gente consegue anteceder os materiais que serão utilizados, a mão de obra que será contratada, os equipamentos que serão locados, e nisso quanto a quantitativo e custos. E a ideia é reduzir os erros e detectar até mesmo possíveis desvios de conduta. Uma das coisas que motivou meu trabalho referente ao BIM para obras públicas é que existe um calendário gradativo até janeiro de 2028 que está aplicando a obrigatoriedade de empresas que fornecem serviços para obras públicas a utilizarem o BIM aqui no Brasil. E isso está sendo regido pelo decreto número 10.306 de 2020. Outros dados teóricos que motivaram essa minha tese é que os erros na etapa de concepção de projetos são em até mesmo 46% de perdas de materiais, atrasos de entrega de obra e retrabalhos dentro de uma obra. E a maioria dos erros de projeção eles são erros humanos por falta de atenção do profissional ou até mesmo conferência entre projetos de multidisciplinaridades. E com o BIM a gente consegue uma redução de 22% no custo, 33% no tempo, 33% nos erros burocráticos, 38% nas reclamações dos clientes e até mesmo uma redução de 44% no retrabalho. A minha metodologia de estudo ela é um estudo de caso, onde eu me baseei inicialmente sobre outros trabalhos que também falaram sobre BIM, e conflitei isso com os decretos que são mais atuais e cheguei a um questionário onde a ideia é entrevistar pessoas que estejam envolvidas com etapas de processo dentro de serviços prestados a obras públicas aqui da região, com uma duração de 20 minutos de forma online devido à pandemia e entender como que está o cenário atual aqui dessa adequação para essa inserção do BIM no Brasil. Com isso, os resultados esperados são mapear regionalmente aqui na região de Votuporanga, o impacto dessa adequação, confrontar as barreiras e oportunidades entre os dados que eu consegui levantar e o que a literatura apresenta. Até então, o que eu pude concluir inicialmente é que o BIM não é um software, Normalmente, quando a gente começa a estudar sobre BIM, a gente vê muito que o Revit é BIM, Como se o Revit fosse o que a metodologia BIM é. E a primeira coisa que a gente começa a entender é que os softwares fazem parte do que a gestão do BIM apresenta e não necessariamente que um software é o BIM. A literatura ela traz muito que o BIM traz eficiência à obra, uma melhor produtividade, uma comunicação mais assertiva entre profissionais, consegue que essa obra seja mais rápida, traz mais confiabilidade nos dados entre multidisciplinas e também tem mais controle do que está acontecendo e do que vai acontecer, A gente consegue prever isso. E com tudo isso, ele conclui também, normalmente nas literaturas que apresentam todas essas mudanças, sobre como que o projeto funciona, como que um projeto digital funciona de uma obra, é que ele é uma mudança de comportamento também, o que pode trazer muitas barreiras de adequação. Essas são as bibliografias que eu citei aqui no meu trabalho
E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem enviar para o meu e-mail acadêmico que está abaixo. Até mais!